Olá! Eu sou a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, e hoje eu estou aqui com os meus amigos divulgadores científicos e especialistas para responder as suas dúvidas, crianças, no projeto A Criança Perguntou. E os vídeos do canal Estimulando Universos têm o apoio do projeto Ciência Kids, da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Do Supraluna, e eu tô aqui hoje para responder a pergunta do Eric. O Eric quer saber por que aqui no Brasil não se fala o português de Portugal e nem o tupi. Eric, essa é uma excelente pergunta e eu estou particularmente feliz de poder responder porque é a minha área de formação. Eu sou linguista e eu adoro falar sobre língua. Então vamos fazer uma breve retrospectiva histórica, né? Lá em 1500, quando os portugueses estavam navegando no mar, eles estavam em busca das Índias, né, para buscar os temperos, as especiarias, né, tudo que vinha de lá das Índias. Eles estavam procurando e do nada se depararam com um continente diferente, né, chamado Brasil. Só que já tinham pessoas aqui, já tínhamos habitantes, né, que eram os nossos índios. Vale lembrar que o nosso país foi uma colônia de exploração. O que isso quer dizer? Os portugueses vinham para cá, exploravam nossos recursos naturais e iam embora para a Europa, levando tudo. Posteriormente começou o processo de colonização, né? Os portugueses pensaram, vamos colonizar, né? A gente está só explorando, vamos botar umas pessoas lá, né, para viver. E começaram a colonizar o Brasil. E nesse processo de colonização, a gente sempre recebe a cultura, a língua, os costumes e os hábitos do colonizador. E impor uma língua para uma pessoa é um pouquinho complicado, né? Imagina, se falassem para você, a partir de hoje você não pode mais falar português, é proibido. Você só pode falar agora russo. E você nem sabe russo, imagina que você não sabe russo e você só pode falar russo, não pode falar a sua língua. Imagina como é complicado, né? Então, quando impõem uma língua pra gente, né, e impedem a gente de falar a nossa língua, isso implica, né, uma perda da nossa identidade, de quem somos. Mas será que essa imposição deu certo? Bom, vamos pensar no contexto. O que a gente tinha aqui no Brasil? Os colonos portugueses que estavam vindo para cá, né, quando começou a colonização, os índios e as suas diversidades linguísticas, os negros africanos, na época da escravidão, que começaram a vir para cá. E aí imagina isso, os portugueses, os índios e os escravos. Cada um falava uma língua diferente, cada um falava um tipo de português diferente ali naquela misturada de línguas. E essa misturada de línguas, né, davam origem a um português novo, completamente influenciado pela língua materna desses povos. No caso, os índios tinham a língua materna deles, os negros tinham a língua materna deles e os portugueses tinham a língua materna deles. Então ficava um português meio doido, né? Mas no meio disso, ainda havia um português diferente, que era uma espécie de tupi, meio termo aí para os portugueses e para os indígenas se comunicarem melhor na época de fazer os negócios. Aí imagina só, né? E no meio disso tudo, ainda tinham os índios que queriam preservar a língua deles. Então, dessa mistura toda, surgiu o português brasileiro. Mas alguns fatos ocorreram também. Um rapaz chamado Marquês de Pombal decidiu que ia proibir a língua portuguesa que não fosse de Portugal aqui no Brasil. E isso gerou um problemão, porque os jesuítas que estavam aqui, eles defendiam esse português mais geral, né? E eles foram expulsos, e aí sim a realidade de um português brasileiro ficou cada vez mais distante no horizonte. Você já ouviu falar na lei de evolução de Darwin, que fala que uma espécie vivendo em locais diferentes tendem a se desenvolver de forma diferente e a se dividir em duas espécies? O mesmo acontece com a língua. A língua portuguesa de Portugal se desenvolveu lá no continente europeu e a língua aqui do Brasil, português brasileiro, se desenvolveu aqui na América do Sul. Então aqui no Brasil nós tínhamos a influência dos índios, dos negros,
Dos holandeses que também aqui andaram nos invadindo, os franceses que também andaram aqui, né, nos invadindo, ou seja, nós tivemos diversas influências na nossa língua. Então, o português brasileiro começou a se desenvolver. E hoje em dia nós temos uma grande polêmica, né? Que eu vou falar já sobre ela, uma grande discussão. Então, vamos pensar o seguinte: a língua falada possui elementos diferentes da língua que a gente escreve, já reparou? Assim dizendo, a língua falada aqui no Brasil é diferente da nossa escrita, assim como em qualquer outra língua, tá? Mas, mesmo na escrita, a gente ainda não usa os elementos da nossa gramática. Já parou pra pensar? Por exemplo, a gente fala assim: eu vi ela. Só que esse eu vi ela não é previsto pela gramática. Por certo, de acordo com a gramática, seria eu a vi. Outro exemplo, eu assisti o filme. De acordo com a gramática, eu assisti o filme não tá certo. Deveria de ser eu assisti ao filme. Faltou a preposição, né? E, por exemplo, outro exemplo que eu vou te dar. A menina que eu gosto. Em tese, também estaria errado pela gramática. Deveria de ser a menina de que eu gosto. Aí faltou a preposição, né? Ou seja, percebeu que a fala e a escrita são coisas distintas? O que ocorre é que a nossa gramática ainda é a gramática da língua portuguesa de Portugal, português europeu. E a nossa fala não é. Então, como é que a gente dá conta, né, de uma gramática que não coincide com a língua que a gente fala, né? E aí surgiu a grande discussão. Falamos o português brasileiro ou falamos o português europeu? Nós falamos português ou falamos brasileiro? É uma discussão. Alguns vão defender que a gente fala o português brasileiro. Nem português brasileiro, o brasileiro, a gente fala brasileiro. Porque a nossa língua já não é mais a língua de Portugal, né? Outros defendem que é a mesma língua sim, né? E que a gramática deve permanecer a mesma. Nós não devemos ter a gramática do português brasileiro, mas sim a do português de Portugal, ou a do português, né? Então, a língua não é uma poça de água parada, né? A língua é um rio que flui e flui e flui, tá sempre mudando, evoluindo, que nem as espécies, né? Que nem os bichinhos, eles estão sempre mudando, de acordo com os usos, de acordo com a localização, de acordo com o contexto, de acordo com a idade. A gente consegue fazer uma analogia com a natureza, né? A mesma coisa acontece com a língua. E você, o que você acha? A gente fala o brasileiro ou a gente fala o português de Portugal? Pensa aí! E ainda sobre esse tema das diferenças da língua aqui no Brasil e com relação a Portugal, quem quiser ler mais, tem esse livro aqui, chamado O Preconceito Linguístico, que é um livro muito bom e esclarece um pouquinho mais essas questões, essas perguntas que a gente se faz com relação à nossa língua. Eric, eu espero ter respondido a sua pergunta e até a próxima. Mandem sempre perguntas. Tchau! Uau, Mari! Quem diria que aqui no projeto A Criança Perguntou, a gente iria responder uma pergunta sobre línguas, sobre idiomas, sobre o português e o tupi. E é claro que para responder essa pergunta, nada melhor do que um especialista. A Mari, por exemplo, ela é uma cientista da linguagem. Sim, porque é isso que a linguística é, uma ciência baseada em observações e construções de hipóteses até chegar a teorias sobre a evolução dos idiomas ao redor do mundo, da construção da linguagem e das estruturas mais complexas das palavras, das frases e do contexto dessa linguagem. Eu aprendi demais com esse vídeo. Muitas das coisas eu nunca tinha parado para pensar como se assemelham às ciências que nós tratamos aqui no canal. Você viu que em dado momento do vídeo ela citou Darwin na teoria da evolução das espécies. E assim como na linguística, nós também temos esse conceito de evolução das línguas, assim como a preservação, a adaptação ou o desaparecimento de uma linguagem. E se você gostou desse crossover, dessa misturada de ciências que nós temos para estudar, escreve aqui nos comentários, vai ser muito legal se a gente puder fazer essas comparações, essas analogias entre todas as ciências
que o conhecimento humano pode abarcar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês num próximo episódio. Um beijo e até mais! Bye, bye!